Olá, bem-vindo todos e todas. Aqui nós estamos no podcast Virou a Lua com a Baby Star. Eu sou a doutora Maria Elisa. Eu sou a doutora Karina Pontes e hoje temos convidados muito especiais. Muito. A Isabela e o Mário, e a gente vai falar também da Liz, certo? É um podcast emocionante, a gente vai falar de uma certa forma de uma gestação que foi muito esperada, mas que terminou de uma forma inesperada, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Podem se apresentar, fala um pouquinho de você, Isabela, um pouquinho do Mário. Bom, eu sou a Isabela, sou psicóloga, a gente mora em Ourinhos, no interior. E hobby é treinar, e é isso. E o Mário? Sou Mário, esposa da Isabela, moramos juntos em Ourinhos, né? Sou policial e é isso aí. E compartilhar um pouquinho de toda essa trajetória, essa história, Então né? vamos começar. Foi planejado a gestação? Foi planejado. Foi planejado. Vocês estão casados há quanto tempo? 7 anos. 7 anos não, 7 anos juntos, 3 anos casados. Casamos em 2022, em novembro de 2022. Homem sempre sabe melhor. Eu não sei. Data. Eu também não é comigo. pergunto pro meu marido. Poxa, lá em casa sou eu. Não, em casa eu sou que nem a Isabela, então. Então. E aí a gestação foi planejada. E como que foi saber o resultado? Estou grávida. O que passou pela cabeça de vocês? É uma mistura de emoção, pra mim de gratidão, porque eu queria muito e foi rápido. A gente conversou, no outro mês eu já estava grávida. Então, quando eu descobri, veio um medo, porque eu já tive uma perda, né, a primeira. Então, eu tava ansiosa para passar as 10 semanas, que o meu foco era as 10 semanas. Sim. Aí, na hora que passou as 10 semanas, eu fiz assim, pronto. Aí veio a primeira morfológica, logo em seguida. E aí, Mari, no primeiro morfológico, você tava junto? A gente, que a Isabela falou, né? A gente tinha essa ansiedade das 8 semanas, 10 semanas aí que a gente teve o aborto na gestação anterior, no ano anterior. E daí passou esse momento aí, a gente ficou bastante animado, bastante feliz, né? Que tava tudo caminhando bem. Daí fomos fazer a primeira morfológica e saímos de lá com bastante medo, apreensivos, né? Acho que, não sei se é o termo correto, decepcionados um pouco, porque foi apontado, né? Que teria lá a suspeita de uma síndrome ou de uma cardiopatia, ou ambas as coisas. E aí, no primeiro momento, a gente recebeu a informação, parece que abriu um buraco. Um buraco, né? E aí eu falei assim, não, acho que a doutora tá equivocada. Viu errado, pode ser uma possibilidade errada. Aí nós fomos para Londrina fazer outro exame. Aí nós fizemos, aí confirmou mesmo que tinha alguma alteração, não sabia qual, mas que havia mesmo alguma coisa ali. Só que era muito cedo, e nisso nós já tínhamos marcados daí o doutor Alexandre para fazer o eco, né? A gente saiu da morfológica, né? Muito, muito triste, muito abalado. E Ourinhos, assim, é uma cidade de médio porte, 100 mil, 110 mil habitantes, então tem uma estrutura razoável de saúde até que atende uma região ali no raio de uns 100 quilômetros. Mas aí a gente pegou e falou, não, vamos confirmar esse diagnóstico, vamos, né? Vamos em outro médico. Daí a gente já marcou para o dia seguinte em Londrina, um médico lá que a gente sabia por rede social, né, amor? Tem muito vídeo dele, acho que no YouTube, no Facebook. Eu sei quem é um japonês. E a gente foi para lá, né? Daí da outra vez a gente não fez a morfológica, daí dessa gestação a gente fez a morfológica. E assim, para mim tudo novo, né? Primeiro filho, morfológica, como que é, tal.
é para ver, né, o diagnóstico do bebê e tal, então a gente nem se ateve muito ali no momento, né, de fazer a morfológica, mas aquela coisa mesmo de tirar foto e curtindo esses momentos aí da gestação. E daí eu percebi que a hora que nós chegamos lá no Dr. Londrina, foi a questão da translucência nucal. Eu ia perguntar isso. O que foi visto de alterado nesse morfológico do primeiro trimestre, pra gente entender? Foi a translucência nucal aumentada. Isso. Que, segundo, né, falaram pra gente, a gente foi pesquisar, era um marcador de síndromes ou cardiopatia ou ambos. Aí saímos de lá, de Ourinhos, fomos lá, em E Londrina. tinha só esse dado, até então, de uma translucência nucal aumentada. Sim. Aí chegamos no outro médico, né, aquela coisa, torcendo ali, falando, não, meu, acho que, sei lá, um problema no aparelho, Sim. a médica não interpretou bem, que é tudo tão pequeno, né, nesse Era momento. tudo tão vago nesse começo aí, né? E, assim, a gestação lá, né, o feto naquele momento tinha quantos milímetros, né, amor? Muito pequeno. Geralmente é entre 45 e 84 milímetros que a gente faz esse morfológico. Então, assim, é entre 4 centímetros e meio e 8 centímetros e meio o neném tem, né? Nessa fase. Daí a gente foi em Ourinhos, na clínica lá, que é referência até, né? Foi indicação da obstetra. E a gente saiu de lá com esse diagnóstico, né? Falou, não, vamos confirmar. Daí o que eu percebi, né? Eu já estava olhando ali para a tela e eu percebi que nesse momento parece que o médico, o foco dele é a nuca, né? Ele já foi ali, começou a fazer medição, E eu falei, não, meu, e ele media de novo, e apreensivo também, né? Daí veio e confirmou o diagnóstico pra gente. Daí a gente saiu de lá realmente muito triste, muito preocupado com tudo que a gente ia enfrentar. E nesse exame já conseguiu ver alguma coisa do coração? Não, aí... No mesmo dia, né, amor? No mesmo dia a gente tinha o exame em Ourinhos, que era o... Isso, daí no outro dia eles conseguiram marcar o Dr. Alexandre, que daí iria fazer a eco fetal, que mesmo que era pequenininho, a doutora Ana Thaís, que foi a minha obstetra lá, falou, ó, é bom a gente passar com ele e tal. Daí no outro dia eles conseguiram uma... Lá em Londrina também? Não, foi em Ourinhos mesmo. Ele é de Londrina, mas ele atende em Ourinhos. E aí eles conseguiram um horário pra nós. E aí nós fomos, aí ali ele ficou. Eu acho que a gente ficou umas 2 horas lá, né? Por aí. E ele ficou procurando. Aí veio o diagnóstico da hipoplasia do ventrículo esquerdo. Isso. E aí veio essa informação, né? E eu nunca tinha ouvido falar, nunca ouvi falar nem cardiopatia, assim, longe, né? Alguém de perto, nós não tínhamos conhecimento. Aí quando ele falou que precisava de um hospital, referência, que não poderia nascer ali e tal, foi explicando. Só que assim, você pega muito pouca informação. Nossa, porque a hora se você procura na internet, você fica e aí, pior, né? E foi a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Ótimo. Procurar na internet. E aí, já ali, você já vem com a notícia de que não é compatível com a vida. Daí nós começamos a pesquisar, eu comecei a pesquisar. E aí nós encontramos que o tratamento melhor, que tinha bastante sucesso, era aqui em São Paulo. Aí começou a correria, que foi outro sofrimento, né? Pra gente. Pra mim foi o pior, pior parte. A consulta do Dr. Alexandre foi bastante esclarecedora pra gente no primeiro momento, né? A gente saiu de lá assim com bastante direcionamento para o que a gente tinha que fazer, né? Uma coisa bem nova pra gente. Daí o que ele falou, olha, no caso de vocês, não pode, né? A bebê não pode nascer aqui em Ourinhos. Tem que nascer num centro especializado. Aqui, na nossa região, o pessoal vai muito para Rio Preto. Ele falou pra gente. Isso. Daí do meu trabalho, tinha 2 colegas. Um que tinha vindo pro Beneficência, que era uma hipoplasia também, né, amor? Sim. E o outro que foi para Rio Preto, mas aí era outra cardiopatia. Uhum. Menos complexa que a hipoplasia do coração esquerdo. Isso.
Então, deixa eu só fazer alguns adendos aqui, muito importante, né, para quem ouve a gente, entender que a translucência nucal, ela não é diagnóstico de alteração. É como você mesmo falou, Mário, é um marcador, né? A translucência nucal não faz diagnóstico de absolutamente nada. Ela acende um farol pra gente investigar melhor esse neném. Porque muitas mães chegam desesperadas no consultório, às vezes, falando, meu Deus, meu bebê tem problema. Eu falo, qual o problema? Não, a translucência nucal tá alterada. Eu falo, não, isso não é um problema. Isso é um indicativo de que a gente acendeu uma luzinha e a gente tem que ir atrás para investigar. E, nossa, vocês tiveram... É tão raro, a gente ficou feliz de ver quando um casal teve um direcionamento legal. Porque, assim, isso é raridade. Geralmente, o que a gente ouve aqui é assim... Ai, foi um choque, eu saí de lá chocada. Não chocada mas assim, não houve o acolhimento, não houve a informação, não houve a explicação. A explicação, então isso é uma coisa bem legal, né? De se falar que vocês tiveram um acolhimento legal e uma orientação bacana em relação a isso. Bom, aí... Com poucas semanas, vocês já sabiam do diagnóstico da hipoplasia do coração esquerdo e da translucência nucal. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você lembra o valor da translucência nucal ou não? Se eu não me engano, foi... De Ourinhos, acho que eu não estava tão atentado ainda. Como foi um dia antes, a gente fez numa terça-feira. E a gente fez o exame numa manhã em Ourinhos. Conseguimos marcar para o dia seguinte em Londrina. Mas o de Londrina acho que deu que eles consideram a máxima, né? Máxima. Acho que deu 5,1. Então aí já vem uma outra informação importante que aí eu vou falar, né? Que é acima de 3,5, que é o nosso percentil 99, né? Existe uma indicação formal da gente estar fazendo uma investigação genética do neném. Né? Seja o cariótipo, seja o exoma, seja o microarray, e isso depende do que a gente encontra. Então, muitas pessoas não querem fazer o procedimento invasivo e acabam partindo para o NIPT, que nesses casos não é indicado, né? Porque o NIPT também é um rastreamento. Foi indicado para você realizar a punção? Não, a punção não. Os dois médicos indicaram o NIPT ampliado. Eles falaram o seguinte, né? Falaram, tem a pulsão aí, o exame teria a pulsão e tem o NIPT. Então, praticamente, sim, no momento que a gente foi orientado, de repente até não foi essa mensagem que queriam passar. Mas o entendimento que eu tive, que a Isabela teve, foi o seguinte: é pulsão ou NIPT? Qual que é o bom do NIPT? É não invasivo. Isso. Qual que é o problema do NIPT? É mais caro, porque a gente estava sem convênio, né? A gente estava, né, num local que não fazia, era tudo bem complicado. Mas praticamente a gente chegou nesse entendimento. Falou, a diferença de um exame para o outro seria o valor. Um é mais invasivo, o outro menos invasivo. Até pensando, né, em poupar mais a gestação, Isabela falou, não, vamos fazer o NIPT, porque é mais seguro, né? Sim. Então a gente partiu para isso. Não foi esclarecido para a gente, sim, o exame mais adequado, o mais preciso seria o exoma, né, a pulsão. Não foi, essa mensagem não chegou. Só chegou os dois exames teriam a mesma finalidade, só que esse é mais caro e menos invasivo. Esse é mais barato e mais invasivo, praticamente e eles isso. Indicaram o NIPT, até que o doutor ajudou a gente a procurar um valor mais acessível, deram um desconto para fazer o NIPT. O NIPT convênio não cobre, tá? Isso é importante, mesmo que você estivesse em convênio, porque eles estão certos, não é considerado um exame diagnóstico. É um exame de rastreio. Mesmo quando ele vem positivo, a gente tem que ir atrás da punção, porque pode ser um falso positivo. E o NIPT da Liz veio como? Tudo normal, com nenhuma síndrome. Quando nós fomos colher o exame, colhemos, aí tava apreensiva pro resultado, né? Ficava contando os dias, que aí são 30 dias.
Um dia, daí quando deu 30, eles mandaram. Eu ia mandar a mensagem à tarde, eles mandaram, era por volta do 12:30. E aí veio tudo normal. Daí, pra nós, foi Lógico. alívio. Aham. Né? Dá uma esperança. Só a ó. cardiopatia. Então vamos mais atrás. fácil. Vamos atrás, dá Isso. pra resolver Dá a pra- cardiopatia Exato. agora. E aí, quantas semanas vocês sabem quando vocês foram fazer? Já descobriram da hipoplasia? Nem 15 semanas, né? Era logo no primeiro trimestre. Foi 12 semanas. 12 semanas vocês já sabiam da hipoplasia do Foi VE. super precoce. Muito bom. E aí, quais foram os próximos passos? A gente meio que ficou bastante assim, perdido, né? Porque o que acontece? A gente fez o nosso planejamento e convênio, né? Questão de convênio lá na nossa região. O que falaram pra gente? A gente pesquisou, até tinha amigo que tinha tido um aborto também. E ele falou, hoje o problema aqui, você pega o convênio que tem disponível, ele não tem obstetra. Então você vai fazer o convênio, seria para uma emergência, para o hospital. Então ele não teria obstetra. Então no parto, você vai ter que chegar lá no hospital do convênio e ver o médico que está disponível lá para fazer o parto. Se você quiser escolher o médico, né, que vai ser do seu pré-natal, então são os dois gastos, o do convênio e o do obstetra. E também então tinha essa questão. Então eu falei, já que a gente tem a médica que a Isabela decidiu, né, fazer o acompanhamento, a gente fez antes de engravidar, foi na médica, a doutora Ana Thaís, ela não atendia pelo convênio. Então eu falei, então os gastos que a gente vai ter, a gente paga o parto, a gente paga o pré-natal, tudo particular, em vez de pagar o convênio também, que a gente, né, já tinha tido esse aborto no ano anterior. A gente falou, poxa, a gente não esperava, né, que ia ter essas intercorrências. E daí fizemos assim. Aí não fizemos o convênio. Aí para onde a gente vai? Não tem convênio. O tratamento, as opções que tem pelo convênio e tal, seria São Paulo, Incor, Rio Preto, Beneficência SUS, Portuguesa. Né? E, enfim, daí vamos começar o pré-natal no posto de saúde, né, amor? Aí começou um conflito ali, porque eu tô da área da saúde, mais ou menos a gente sabe como é que funciona. E aí o Mário, o que chegava pra ele é que eu tinha que ir pelo SUS. Daí eu falei pra ele, a gente não precisa disso. Mas aí ele chegou um dia e falou assim, não, você tem que ir lá fazer a consulta. É esse o problema? Então eu vou. Tá. Porque Então eu vou você marcar. achava que era por aí que encaminhava Isso, para uma rede referenciada. Isso, e as informações que ele tinha. Ele perguntou para vários conhecidos dele e tal. Falei, então se é isso, então eu vou fazer pra você ver que não é, mas tudo bem. Nós vamos. Aí eu fui, nós marcamos pra começar o pré-natal pelo SUS. E ali eu fiquei pior. Porque cheguei lá, a doutora não sabia o que a gente estava falando. Síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, o que é isso? Aí eu preciso pesquisar, daí começou um desespero maior. Porque eu falei, Sim, se é o único caminho, ninguém sabe pra onde eu vou, né? E aí começaram, aí falaram, não, você vai ter que ir pra outra cidade que vai ser acompanhamento alto risco. Tá bom? Marcamos. Eu falei, não, então eu vou, tem que ir pra lá? Tem. Então eu falei pro Mário, então eu vou marcar, pode marcar que a gente vai pra lá. E aí a enfermeira falou, daí a gente conversando lá e tal, daí qual que era a opção que eles tinham dado pra nós, no primeiro momento, né? Ela vai nascer aqui, e aí quando nascer, a gente vai encaminhar pro hospital que tiver vaga. Eu, hã? Não pode. Não, mas é assim que funciona Ourinhos. Falei, não, pode até ser, mas tem que ter algum protocolo, alguma coisa, porque, que nem a senhora falou, a senhora nem nunca ouviu falar, então é um negócio raro, mas tem que ter um caminho pro raro, né? Não, aqui funciona assim. É uma desinformação, né? Não estão acostumados com esse alto risco que nem a gente tá aqui, né? Sim, infelizmente.
E é um alto risco de quaternário, né? Nem de terciário. É um alto risco muito específico. Isso, é um alto risco muito específico no caso. É uma síndrome rara. A gente Sim. precisa falar que é raro. A gente faz alguns podcasts disso porque a gente tem um público viciado, né? Vamos falar um pouquinho, assim, é lógico. Primeiro eu queria apontar que o Mário tem ótimos amigos, né? Porque Sim. foi através desses amigos e de uma rede aí de apoio que a gente se conheceu. Sim. E em relação à síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, a própria síndrome já tem associação com síndrome de George, né? Que isso daí era uma coisa que a gente até cogitou na época. Que daí o timo, ele pode ser hipoplásico, ele pode ser ausente, e tem outras alterações. Mas o que acontece? A gente tem hipoplasia ou atresia da válvula mitral, hipoplasia ou atresia da válvula aórtica, e daí passa menos fluxo para o lado esquerdo e o ventrículo esquerdo, tanto o átrio também começa a ficar reduzido de tamanho. Se tiver atresia, hipoplasia, vai passar menos sangue ainda para essa aorta e as coisas vão diminuindo. Eu sempre falo da doutora Cidinha, que eu aprendi, a função faz o órgão, então se passa pouco, cresce pouco. E assim a hipoplasia do coração esquerdo. E daí a gente começou a falar, daí eu também coloquei um monte de coisa, né? E falei assim, não, tem que nascer aqui em São Paulo, tem que nascer aonde for operar, que diminui o risco. E daí também foi um monte de coisa que eu coloquei para vocês, né? E como que vocês chegaram até a gente, assim? E aí, nesse dia lá que a gente conversou na UBS, eu saí desesperada. Tá? De verdade. Piorou a minha situação, porque eu já estava. A gente, assim, né? O que eu tava lá, fui com a Isabela no dia, fui marcar, depois fui com ela. Sim. Então, assim, os profissionais lá foram, assim, bem humanos, receberam a gente muito bem. E com a estrutura que tinham disponível, vamos dizer, com a estrutura, né? Com o nível mesmo da rede pública, assim, fizeram até o melhor que podiam pela gente. E ficaram de encaminhar a gente lá para Assis e assim fizeram, né? Daí o que aconteceu? A Isabela, que estava eu trabalhando, ela trabalha também, mas assim, eu estava já viajando para São Paulo, que eu estou trabalhando em São Paulo também. E enfim, falou, Mário, a gente tem que ir lá por beneficência e tal. Eu fui falar com um familiar que trabalha também no hospital Incor, HCor ou Incor, que é uma prima, que é enfermeira. Ela também deu muita atenção pra gente, falou com a médica do setor, deu um retorno pra gente, ligou pra gente, conversou. Só que ela deixou meio assim, ó, aconteceu uma coisa parecida com um amigo da gente, que é da região de vocês. E eles vieram pra cá. E vieram como? Foi aí, começou o tratamento aí no SUS e veio pra cá. Até é uma pessoa que eu não tenho contato, mas eu conheço. E tinha até boas condições financeiras, né? A família, ela, tudo. E daí a minha prima orientou assim, olha, vai no posto aí que se tudo der certo, eles chegam até aqui. Né? Foi basicamente isso que ela orientou. Daí a pergunta da doutora, né? O que aconteceu? Isabela, naquele desespero, ela muito triste, eu também. Daí eu falei, poxa, eu tô trabalhando sempre lá em São Paulo, tem lá o hospital que a gente precisa ir instalar. Aí quem que a gente conhece e tal, daí deu certo que um dia trabalhei com o Capitão Osório, que comanda a companhia que faz o policiamento, primeira companhia do 11, que faz o policiamento na área ali do Beneficência Portuguesa da Maestro Cardim. Eu falei, capitão, tô com esse problema, tô precisando de ajuda. Ele falou, não, conheço um pessoal lá, vamos tentar conversar, ver o que a gente consegue lá para vocês tratarem lá. Daí a Cabalbano, né, que trabalha na parte de comunicação e tal, conseguiu falar com o André e com o Leone, que fazem também, que cuidam da segurança. Aí fui lá, André e Leone, fico até bem emocionado, né? E acolheram a gente de uma maneira que não tenho nem palavras para expressar. Aí disseram, né, o Leone e o André falou, poxa, você está fazendo certo. Eu já tive problema com minha filha, com meu filho, acho que é a filha dele.
E fiz como você, fui pedir ajuda e graças a Deus aí deu certo, hoje ela tá bem e tal. E então, você tá falando certo, tá vendo aqui pedir ajuda. Aí já saí de lá com o contato do Dr. Marcelo, que foi outra pessoa também, porque não tem nem palavras para agradecer. E falei com a Isabela, o pessoal que falou que vai ajudar a gente. Isabela já ficou um pouco mais calma, né? Foi numa sexta-feira, eu lembro certinho. Aí o final de semana foi bom, né? Aí o Mário falou assim, ele vai ligar pra gente ver certinho e tal. Daí eu falei assim, meu Deus, será que ele vai lembrar de nós, né? Não, eu acho que foi na própria sexta-feira. Foi porque mesmo. o Marcelo, eu tô na BP de sexta, daí o Marcelo veio conversar comigo, daí eu falei assim, lógico, daí o telefone. E foi. E aí na sexta tarde mesmo ele ligou pra mim. O Leone André passou o contato, falou, ele tá com bastante demanda agora, tá com reunião, tá com cirurgia, não consegue falar que eu fui de manhã, lá por volta das 9 da manhã. Mas pega o contato, por volta das 16 horas, pode mandar uma mensagem que ele talvez consiga falar. Aí deu 16h01, tava mandando mensagem. Daí o doutor falou assim, posso? Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu que tô incomodando aí o trabalho do senhor e tal, quando o senhor puder. Daí tava na estrada, o telefone funcionava, daí mandei mensagem, doutor, posso pedir para minha esposa entrar em contato com o senhor, que ela tem até mais informações que eu. Aí o doutor, muito solícito, falou, não pode. Aí a Isabela conversou, eu aguardando, né? Falei, na hora que ela terminar de falar com ele, ver como é que tá, se deu tudo certo. E aí ele ligou, explicou, falou, pode ficar tranquila que agora você já vai ter o melhor tratamento para ela. E uma amiga vai entrar em contato com você, que é a doutora. Aí eu falei, meu Deus, tá, né? Vamos aguardar, né? Eu falei, será que vai demorar ou não? Mas eu já respirei. Falei, bom, já estamos dentro. Uma pessoa ansiosa que quer resolver as coisas prontas. Aí na terça-feira... Ela pegou duas doidas. E aí na terça-feira a doutora Maria Elisa entrou em contato comigo. Eu falei assim, gente, não é possível. Aí ela falou, vocês podem vir na quinta? Claro! Sim, estaremos aí. E outra pessoa maravilhosa, vocês duas na nossa vida, que é a doutora Maria Elisa, ela... No meu telefone tá até hoje, assim, ó, senhora Isabela, porque foi o contato que o Marcelo me passou. Então eu falei assim, não, vou ligar. E daí a gente já conseguiu levar, né? Foi. Tudo começou lá na Unifesp, que foi uma porta. Foi a primeira porta, isso que eu ia falar. E daí depois a gente foi conversando, começaram a acompanhar com a gente também no consultório, conheceram a Karina, que já começou a fazer o pré-natal. E lá na Unifesp a gente fez todo o diagnóstico bonitinho, realmente era uma hipoplasia do coração esquerdo. Sim. Né? Tinha uma CIV, não tinha? Tinha uma CIVzinha, eu acho. Então a câmara ventricular não era tão hipoplásica. Tinha, sim. Né? Não, mas pode falar. Pode falar. A primeira vez que ela passou comigo, ela ficou assustada, coitada. Fiquei. Não, mas deixa eu contar uma coisa agora, que ela falou assim, a primeira vez que eu conheci a Isabela e o Mário, a Isabela realmente estava bem triste. Estava. Bem pra baixo. Estava. E daí... Assim, eu acho que ela conheceu duas doidas também, né? E eu falei assim, não, você vai ficar bem, vai, vamos. Foi Levanta assim, aí, bola pra frente, vamos seguir com essa gravidez, vamos fazer o melhor que a gente pode até o final. E foi mesmo, e foi até o final. Nós tivemos melhor tratamento, os melhores profissionais. Eu agradeço muito a Deus, por mais que a gente não tenha a nossa Lisa aqui. Mas o processo, a gente só teve pessoas maravilhosas na nossa vida para esse acontecimento. Aí ela chegou no consultório para passar comigo a primeira vez. Aí a Isabela, sabe, ela é da saúde, mas assim, ela tem problema no rim, que ela não se cuida, sabe? Ela tomou algumas broncas logo no T0, sabe? Sabe aquela coisa da saúde que você vê os outros quando você foi? Ah, sei lá, faz uns 5 anos. Foi isso mesmo. Sei lá. Ah, não sei.
uns 2 anos, assim. É que nem eu. É assim. É, que Foi nem isso a mesmo. pessoa da área da saúde. Eu não fazia meu ultrassom transvaginal, que eu fiz agora, há 6 anos. Olha só. Ah, eu nem vou falar. Isso que eu trabalho com ultrassom. Então, assim, mas tudo bem, é minha função puxar a orelha, né? Eu não posso puxar a minha, mas eu posso. Dos pacientes. Isso mesmo. Aí- Ela puxa a minha também. E aí, eu acho que foi um exame bem demorado, né, Isabela? Foi. Eu A gente fiquei- ficou ali umas 2 horas e meia ali no consultório. Porque assim, aí o que aconteceu? Na hora que eu fui olhar a Liz, né, eu achei outras coisas, né, que não era só a hipoplasia do coração esquerdo. Aí tinha alterações ósseas, no começo tinha um pouquinho de alteração no rim, o líquido já estava começando a ficar diminuído. Aí e tinha outras coisas que eu havia colocado no laudo, o Doppler sempre dava mais ou menos uma alterada. E aí eu falei assim, ó, Isa, tá tarde, falei pra Deus, tá tarde, vão, que eu tenho muita coisa pra escrever, e eu mando o laudo pra vocês depois. E aí foi isso, a Fabi mandou o laudo pra eles depois. Aí você me ligou? Eu não lembro. Você mandou Mandei mensagem. uma mensagem, falei, meu Deus, o que é tudo isso aqui? O que é isso? O que não é? Mandei pra doutora também, pra Maria Elisa. Ela falou assim, calma, que ela vai explicar, pode ligar pra ela. Ela me mandou mensagem. Você tá assustando. Eu falei, Oh, você tá assustando a a Isabela. Isabela. Aí eu falei, não, eu só escrevi o que eu vi. Eu não podia deixar de escrever. Eu só dou bronca, sabe? Não é assim que você tem que falar, né? Ela assim, nossa, mas você tá assustando? Eu falei, não, Elisa, eu não tô assustando, não. Eu só escrevi as coisas que eu vi. Aí ela, ai meu Deus, então ligar pra ela. Eu falei, não, pode deixar que eu vou ligar pra ela, pra conversar com ela, porque eu recebi. Assim, mal eu recebi a mensagem, essa aqui já tava me ligando. Ai, Isabela. Você conhece a pessoa, né? Tinha acabado. Pouco ansiosa. Aí eu falei, não, mas calma, eu acabei de receber a mensagem que ela quer falar comigo, eu vou ligar pra ela em meia hora. Aí eu combinei o horário, a gente combinou e eu falei, vou ligar. Aí eu expliquei. Mas aí vem a questão, né, que aí quando a gente conversou, eu falei, olha, Isabela, quando ela voltou, eu falei assim, olha, eu te orientaria a gente fazer punção, mas agora a gente não tem mais como fazer, e aqui não seria nem o caso do cariótipo, seria o caso do exoma, porque assim, as alterações não são as alterações clássicas, sabe? Eu expliquei que eu acho que ela estava tão feliz com o NIPT, esse dia eu acho que ela saiu bem. Foi mesmo, foi no dia 17 de agosto. Olha O dia só. 19 era meu aniversário, daí dia 17 foi outro choque, saí bem triste, nós saímos, né? E aí no dia 17 fiquei ainda bem triste. Falei, gente, como assim? Será que a doutora, eu acho que ela tá vendo muita coisa, tá procurando muita coisa. Tem o NIPT, daí nós fomos no doutor também, Dr. Rodrigo Freire. No Freire. Ah, No Freire. passou no Freire, isso. Aí ele falou assim, olha, é difícil associar a síndrome com essa hipoplasia e tal. Eu falei, tá. Falei assim, aí foi no dia 18. Aí eu falei assim, bom, o que tiver, né, nós vamos amar do mesmo jeito. E a gente já tá no melhor hospital, com os melhores médicos, então nós estamos no caminho. E aí deu uma animada. No Eu dia fiquei- 17 foi... Nossa, gratidão, nossa felicidade, né, muito grande a gente ter conseguido aí a ajuda, ou abrir as portas lá da Unifesp pra gente. Então a gente veio muito ansioso lá para aquele dia que a gente conversou com a senhora. A Isabela, eu tava triste, né, mas é aquela coisa, dizem que o pai sente que é pai mesmo na hora que pega no colo, né? A mãe, desde o primeiro momento, já é mãe. É verdade. E eu muito preocupado com a Isabela, porque ela não tava muito mal mesmo. Ela, tipo, ela gosta de ir na academia, não queria ir mais. Eu insistindo, amor, vai na academia, amor, vai um pouquinho pelo menos, que é uma coisa que ela gosta muito. Não lembro de você falando isso. Ela tá muito triste. Muito triste. Chegava no banheiro,
o ralo quase entupido de tanto cabelo, e ela mal. E os pais dela, né? Daí os pais dela já estavam lá em Ourinhos, amor? Aí eles mudaram logo em seguida. Daí os pais dela vieram, né, pra dar uma assistência pra gente ter uma rede de apoio lá, que a gente, né, previa que a nossa luta aí com a Liz, né, ia ser muito difícil nos próximos meses, e a gente não tinha nenhuma rede de apoio ali em Ourinhos próximo. Os pais vieram, o seu João e a dona Jo, e para ajudar, mas mesmo assim, Isabela muito mal. Aí a gente foi lá pro Unifesp, parece que um fardo, não sei de quantos quilos lá, de 100 quilos, ela tirou dos ombros e começou a ficar mais calma. Quando falou com a senhora, falou com toda a equipe, né? A gente tava na sala, tinha a senhora, mais 2 médicos, mais os residentes, né? Então, A equipe é grande. equipe grande em volta da gente, fez o exame senhora, o doutor André, novamente. falou bastante com a gente aquele dia. Então a gente saiu de lá muito mais assim, amparado mesmo, né, amor? Amparado, Sabendo que a acolhido, gente não estava sabendo que- sozinho, né? Que as portas ali se abriram pra gente tratar e cuidar da nossa filha. E se Deus quiser, ela vai ficar bem com a gente, ser tratada, né? Que nem muitos bebês, né? Têm o mesmo problema e tal. Então abriu-se, né, todo esse mundo pra gente. Ai, que bom mesmo. E aí vocês conseguiram começar a curtir a gestação depois que passaram comigo? Eu sei que a primeira impacto... Curtiu? Ela tem Ela tem cada foto, eu linda. Eu, assim, desde o primeiro momento, e até eu conversei com isso essa semana com o Mário, que uma nova gestação aí, eu quero curtir da mesma forma. Eu falei que eu fiz tudo o que eu queria, sabe? Eu curti, eu conversava com ela o tempo todo. Eu falava o que a gente ia fazer, desde quando eu descobri que eu estava grávida, desde o comecinho. Depois do diagnóstico eu fiquei triste assim comigo talvez pelo sofrimento dela, sabe? Porque em nenhum momento eu imaginei que ela ia vir falecer, nenhum. Não teve, assim, teve um período que você achou que ela ia morrer, não, eu não tive. Então eu pensava muito no sofrimento dela. Eu ficava assim, ela que ela vai passar. Então eu curti muito. Eu fiz quartinho dela, comprei guarda-roupa, comprei o carrinho que eu queria pra correr com ela. Fiz foto, fiz o chá revelação. Nós fizemos tudo e eu falo, isso eu também quero deixar para as pessoas que estão assistindo, para as meninas, para as mulheres. Façam isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu tenho memórias com ela. Eu tenho memórias afetivas com ela. Eu lembro, o Mário chegava, ela era louca pelo Mário. Falou assim, seu pai tá chegando. Nossa, aí ela começava na barriga a mexer. Teve uma vez até que a senhora perguntou, ela tá mexendo? Por conta do pouco líquido, geralmente você não sente muito. E ela, assim, ela não parava. Provavelmente era elétrica igual eu mesmo. Porque ela não parava. Nenhum momento, toda vez que a gente conversava, ela reagia. Então, assim, eu curti o tempo todo com ela. Isso daí é tão importante. Eu curti. Isso daí é muito falado no pé-acolher, assim, de aproveitar a gravidez. Sim. Isso daí é bom para você passar todas as etapas por completo, né? Viver tudo que tem que viver naquele momento. E pós o momento também. Pós o momento. E eu ia falar isso também, que eu tô ouvindo muitos relatos agora pelo Instagram e eu vejo quanto a mãe é ignorada no momento do parto ali, quando a neném falece, o neném falece. E eu tive uma sorte, Deus na minha vida gigantesca, porque nós tivemos uma memória afetiva também com ela depois. Que é importante demais. Eu fiz o enxoval dela personalizado, gente. Fiz tudo com Liz. Trouxe a pasta de exames, né? Tudo. Trouxe Eu lembro dessa pastinha também. Eu fiz o kit maternidade. Daí todo mundo, mas ela vai ficar lá no hospital. Eu falei, mas vai que ela sai. Vai que chega lá, não tem nada. A menina, né, amor? Ela tava lá embaixo no repouso lá após a cesárea, né? Daí ela falava pra mim, você vai lá? Põe a meinha nela, põe a touquinha. Põe a tiara, tem touquinha, tem a meinha. Então eu fiz os kits maternidade também, com roupinha pra ela, personalizado. E aí, quando ela veio a falecer,
eu consegui fazer isso. Porque eu fui lá, minha mãe foi, na verdade, pegou o kit dela, eu coloquei a roupa mais linda que ela tinha, né? Eu consegui dar banho nela. Eu usei a fralda que a gente comprou. Eu passei o sabonete que eu tinha levado. Então, assim, todo esse momento, por mais que às vezes as pessoas se assustam quando falam, nossa, mas depois que faleceu, se ele soubesse a importância disso, né? De eu conseguir ter essa memória, o Mário conseguiu pegar no colo, nós conseguimos depois ela sem fio pegar de verdade, o dar banho, que ela era muito cabeluda, aquele tanto de cabelo dava pra fazer xuxinha. Então, esse ponto também que teve aqui em São Paulo, esse acolhimento, foi muito importante para esse processo Muito do luto. importante. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que pô, eu e a Isabela estamos juntos desde 2019, né? Já há um tempinho. Aí temos aí as fases do relacionamento, do namoro, do casamento. E já, graças a Deus, fizemos algumas viagens, passeios, né? Que a gente tem na nossa memória de casal, tudo. Mas eu falo o seguinte, nenhum restaurante, nenhuma praia, nenhum passeio deu para ela os sorrisos que a Alice deu, né? Que ela quer ver ela ficar feliz e falar da barriga dela. Nossa, Isabela, como sua barriga tá grande. Nossa, sorriso de orelha a orelha. Quando a pessoa falava, nossa, mas você quase não tem barriga. Eu chegava, como não tem barriga? Olha a barriga aqui. Ela Tá é gigante. uma grávida, Tão uma bonita. grávida linda. Mas tinha um cãozinho de guarda, cara. Eu falava assim, você vai comer ele tem um restaurante bom, mas você não conta pra galera, não. Comia escondido. Ela chegava lá em casa, às vezes ela tava abusando um pouco. Ó, você sabe, na consulta, eu vou falar pra doutora Karina. Eu já... Ah, tá bom, já parei já. Já parou, já. Mas, e aí a gente agendou o parto, né? Porque, na verdade, foi até... A gente teve que antecipar um pouco, porque Por causa da restrição. começou a ficar restrito e o líquido era simplesmente... Aí virou um anidrame, que a gente fala que não tinha líquido mais Mas nenhum. ela nasceu grandona, né? Nasceu. Com quanto que ela nasceu pesando? 3 quilos, 3,50 kg, eu acho. Foi mais de 3 quilos. 3,50 kg e 47 centímetros. Nasceu Nasceu grandona. grandona. É que eu sofro ameaça, sabe? Você não vem me entregar uma Eu lembro. Você não vem me entregar uma criança Na nossa pequena. última consulta, quando ela tinha engordado 400 gramas, nossa, eu saí de lá Adiante. feliz da vida. Eu preciso de 3 quilos, eu preciso de 3 quilos. Eu sofro ameaça, sabe? Eu lembro. Mas você vai... Eu falei, Elisa, não tenho mais como segurar. Ai, tá bom, vai. Tá bom. Então vamos, vai. Aí na hora que deu 3 crianças, aqui dava pulinho aqui na coisa. Como Pra foi programação o parto toda pra vocês? era importante. O parto foi uma mistura de sentimento. Foi o dia mais feliz da minha vida e mais desesperador, né? Porque... Essa é o que a Isabela fala, né? Depois da Liz, a gente vamos dizer, é do ser humano, né? A gente quer controlar tudo, quer planejar tudo, mas depois que a gente passou com a Liz, a gente vê que, a gente é humano, a gente é muito limitado e que a gente não tem nada no controle. Que nosso planejamento era um parto humanizado lá em Ourinhos, familiares assistindo, né? Tudo que a gente planejou e que gostaria. Aí, de repente, a gente se vê no centro cirúrgico, né, com toda a estrutura, que era onde que a gente queria estar, mas no centro cirúrgico, não queriam deixar ficar com a Isabela, depois acabaram autorizando, mas assim, né, a gente junto, fazendo o nosso melhor para a Liz, né, que é o que a gente trazemos com nós, né, o nosso carinho, o nosso amor por ela, e a gente ter conseguido estar, né, com pessoas aí que nos acolheram tudo e fazer o que era melhor dentro das possibilidades para ela estar bem, né? E aí na hora do parto eu não fiquei nervosa, eu não tava nervosa, nada assim, com medo.
Até o momento que falou, ela tá chorando ou não? A hora que começou, que vocês falaram entre vocês. Ah, ela tá chorando? Não. Eu lembro certinho das falas. Tipo, ela tá chorando? Não. Ah, parece que tá. Aí não estava, né? Que ela não tava respirando, que o pulmão nasceu grudadinho, né? E ali você deitada, você não conseguindo olhar, você não sabendo o que está acontecendo. Ali bateu um desespero. Aí eu falava pro Mário, vai lá. Daí ele ia, não, mas não falaram que eu não posso ficar. Eu falei, mas vai lá, volta lá. Você foi? Você tirou foto, não foi? Foi depois. Assim, vem. Não desmaia, mas vem. E aí, ali daí eu fiquei um pouquinho com medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí o Mário voltou e falou, ela tem alguma síndrome. Deu, tranquilo. Pra mim não era o problema, a síndrome. E aí eu fui pra sala de espera. Meu Deus, que tortura. Porque daí você não sabe o que tá acontecendo, sozinha. Eu ia de vez em quando lá. Aí a doutora Maria Elisa passou lá 2, 3 vezes, falou, calma, tá tudo bem, a gente tá fazendo o melhor pra ela. Daí depois ela voltou e falou, a gente estabilizou ela. Aí o doutor Natal também passou lá 2 vezes, tá tudo certo. Tal. E eu falava pro enfermeiro, pelo amor de Deus, me leva pro quarto. Ele, você tem que mexer o dedão. Eu falei, tá mexendo. Mas tô vendo. Não, e eu falando pro marido, né? Libera ela. Porque a gente faz tudo em família, né? Ela vai ficar quietinha. Aí na hora que o doutor Natal chegou, tá bom, me liberou. Eu falei, meu Deus, ufa. Daí eu fui pro quarto. E foi importante, meu irmão conseguiu vir, então eu fui pro quarto, vi meu irmão, vi minha cunhada, vi minha mãe, vi minha sobrinha, que é meu xodó, tava lá, firme e forte comigo. Então, assim, foi um processo desesperador depois. Até o parto eu tava tranquilo. Profissional, boa, né? Então, até ali eu tava tranquila, foi mais o depois ali. Porque daí eu fiquei assim, é normal por conta da cardiopatia? Não. E aí eu comecei a ficar em dúvida, né? O que estava realmente acontecendo. Porque algumas coisas apareceram depois, né? Do nascimento, que nem a hipoplasia do pulmão, que eu acho que foi o grande quê da questão, né? Não, era assim, na verdade era um conjunto, né? Porque o rim da Isabela não funcionou. E essa já era uma... Da Liz. O rim da Liz não funcionou. Isso já era uma grande questão que a gente já sabia mais ou menos, que eu tinha visto uma alteração que depois aparentemente eu não conseguia mais distinguir o que era, e que o líquido ia reduzindo, tanto que no final ficou ausente. E aí é o que você fala, tem que perfundir para formar, e o líquido não estava lá para ajudar a formar todo o resto do pulmão. Então foi um ciclo, né? O rim que depois se mostrou que realmente não funcionou, né? Sim. Tanto que esse foi um das maiores causas de agravo da Liz. E o pulmão ficou difícil de expandir, né? Secundário ao quadro. E aí, no final... E aí... Uma tortura, porque eu não consegui ver ela só no outro dia. Aí o Mário ficava fazendo chamada de vídeo para eu poder ver ela, né? E aí eu me assustei mesmo na hora que teve que precisar de fazer transfusão de sangue, umas 2 horas da manhã. E ali eu falei, bom, não tá legal, não tá bom. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver ela. E aí a senhora passou, me liberou pra poder tomar banho, que a gente teve isso. Teve, verdade. Eu prescrevi deambulação precoce e alguém foi lá e assustou ela, disse que ela não podia levantar da cama. Eu falei, o que você tá fazendo na cama ainda? Ela não deixaram levantar. Eu fui lá e dei uma bronca generalizada. Imagina. Em 1 minuto ela tava no banho, tava levantando. Já tava fazendo uma tudo. Correria. E aí eu nem tomei café. Eu falei, não, eu quero ir lá ver a Liz. Aí eu consegui ver ela. Aí quando eu cheguei lá e vi ela com todos os aparelhos, sedada, eu falei a frase mais difícil da minha vida toda. Espero ser a última. Mas
pedi pra Deus que fizesse o melhor pra ela, sabe? Porque eu acho que pra mim a pior parte foi ver ela em sofrimento e não poder fazer nada. Nossa, isso me corta. Com potência, né? É. E isso que você falou é o amor, né? Esse é o verdadeiro amor, não é? Eu acho. É Eu a pessoa, também eu acho. também acho que esse é o verdadeiro E amor. aí o Mário chegou, falei pra ele, ele saiu um pouquinho, ele voltou. Eu falei pra ela, eu vou batizar a Liz. Porque vamos pedir o melhor pra ela. Daí ele ficou assim, não, mas Deus vai restaurar, vai... Eu falei assim, eu quero isso também. Só que eu não quero ver ela nesse sofrimento que eu tô vendo agora. Eu batizei ela, entreguei ela pra Deus. E eu falo que foi muito importante pra mim no processo do luto. Que a gente tá passando ainda esse processo, que vai fazer 6 meses agora. Então, entreguei, nós batizamos ela. E ali eu fiquei tranquila, daí eu comecei a curtir ela. Comecei a ficar passando a mão nela, conversei com ela o tempo todo, continuei. Né? A gente continuou, falei de todo mundo, falei das doutoras, falei de todo mundo mesmo que acompanhou, que amava ela. Não sei se ela ouviu ou não. Ouviu. Eu quero acreditar que sim. Ouvia desde a barriga, porque Desde a criança ouve desde a barriga. Deixa eu falar uma coisa, assim, de quem apareceu ali. Quando eu entrei ali, era uma paz tão grande, sabe? Um momento de paz, de amor, muita paz. Ver vocês dedicando aquele momento junto com a sua mãe também. Olha, eu também vou chorar daqui a pouco. Mas foi um momento, assim, que eu vou carregar pro resto da minha vida também. E ali eu fiquei tranquila, Eu comecei a aproveitar. precisei ir lá no hotel de trânsito, a gente tava meio que hospedado lá, né? Precisei ir lá pegar umas coisas. Daí a Isabela me ligou e falou, ó, a doutora quer falar com a gente, a doutora Flávia? doutora Flávia. Daí que nem a Isabela também, o meu otimismo, minha esperança estava 100%, em nenhum momento eu estava contando que ela ia faltar. Aí chegamos lá, a doutora explicou pra gente a situação e falou que ela estava em cuidados paliativos. Né, amor? E para entender esses cuidados paliativos é tão difícil assim pra gente aceitar, né? Não é nem pra entender, é pra aceitar, né? Pra aceitar. A gente foi, todo momento, tava, né? Rezando, olhando pra bebê, olhando pras telas. Até o momento a psicóloga e a assistente social que ficou com a gente, não vou recordar o nome. Ela falou assim, não olha pra tela, olha pra ela. Eu falei, tá bom. E daí no dia que eu batizei ela, e foi de manhã, daí à tarde, umas 5h30, a doutora Flávia veio com a notícia dos cuidados paliativos. Aí quando eu cheguei lá também, a primeira coisa que eu perguntei, ela fez xixi? Não. Eu falei, não. Então, né, era confirmação daquilo que a gente já sabia. E aí à tarde ela veio, que ela estava em cuidados paliativos, daí veio pra me dar falo que veio uma crise de ansiedade mesmo, um medo assim. E aí eu lembrei, eu falei, de manhã eu pedi pra Deus fazer o melhor pra ela, a minha resposta, né? E aí o Mário parece que ele não caiu muita ficha quando falou cuidados paliativos. A prima e o esposo foram visitar nós. E aí ele falou assim, ela perguntou, e aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Eu falei, gente, mas não tá tudo bem, a Liz tá em cuidados paliativos, né? E eu falei assim, bom, eu acho que não caiu ainda a ficha dele, ele tá no processo de... Aí eles foram embora, eu falei, amor, ela tá no cuidados paliativos, a gente tem que aproveitar ela agora o tempo todo, porque a gente não sabe se vai ser daqui 5 minutos, amanhã, a gente não sabe o momento. E ali foi... Aí a gente voltou pra UTI. A gente foi... A médica perguntou o que a gente queria. Aí eu acho que ali ele começou a cair a ficha. Que daí a médica falou, o que vocês querem fazer agora com ela? O que vocês pensam? A vontade de vocês? Agora que ela tá em cuidados paliativos, né? A minha vontade era só pegar ela no colo com vida, né? E graças a Deus eu consegui. Eles foram muito solícitos, ficaram ali, eu acho que quase 1 hora pra conseguir.
acertar as bombas, né? Acertar as bombas pra eu conseguir pegar. Que teve um exame também, a doutora, né? A enfermeira falou, não, a gente vai pegar ela, vamos colocar no seu colo. Tá bom. Só que ela vai fazer um exame, acho que foi quase 2 horas, né, mãe? É o eletro. O eletroencefalo. Isso. Aí ficou lá umas 2 horas esperando, acho que foi por volta de que horas? Umas 2 da manhã que você conseguiu pegar ela? Não, era 1 hora. 1 hora. 15 para 1, mais ou menos. Ela ficou lá uns 40 minutos, amor. Aí, né, melhor devolver lá com aquela monte de fiação e tal. Com medo de escapar, né? Ela, não. Acabei de pegar, não vou devolver agora, não. Aproveitar, né? Vou aproveitar. Eu acho que o nosso combinado era esse, né? Da gente em nenhum momento deixar ela sofrer, né? Sim. Não ser invasiva a ponto de... Só prorrogar. Só prorrogar um sofrimento. E que não ia ter por onde. E aí, a Alice, como o Mário falou logo no começo, né? Não tá mais aqui com a gente, mas deixou memórias muito fortes, muito importantes, que mudou a vida de vocês, a nossa. Muda de todo mundo, né? Que a gente sempre tem. Sim. A gente aprende com toda a história. Sim. E aí, no final, a gente colheu o genoma. Sim. E aí realmente confirmou uma síndrome raríssima, diga-se de passagem, né? Uma síndrome rara. E aí vocês acabaram fazendo os testes também genéticos, que é indicado nesses casos, e graças a Deus tá tudo bem. Coloca pra próxima. Eu falei, ela vai virar, eu quero a Isabela de minha paciente de novo. Mas viu, eu quero um pré-natal de baixo risco. Eu sempre sonho com isso. Amém. E vai ter, né? Porque vocês dois são saudáveis, tem tudo pra ter isso. E a gente só tem a agradecer de vocês terem feito parte da nossa história e permitir que a gente faça parte da história de vocês de verdade. Não é aquela história assim, os filhos escolhem os pais que querem nascer, não é? Então ela escolheu vocês, veio, né? Mostrou muito amor, ensinou que vocês são fortes, que vocês amam um outro, para vocês seguirem aí pra frente, firme e forte. E a mensagem que ela deixou pra mim é a força que ela teve, né? Com essa síndrome rara. Nada funcionando, né? Os órgãos dela tudo... Nenhum. Essa síndrome pega o pulmão, o rim, o coração, o esqueleto. Então, assim, praticamente o corpo todo, né? E a força que ela teve, porque ela cresceu, ela ficou os 9 meses aqui, não completou, mas ela ficou. E depois ela aguentou 47 horas, né? E... assim, a força que ela teve pra viver, eu acho que... Pra conhecer vocês. Pra conhecer, pra nos permitir ter aquele momento, foi maravilhoso. A força dela vai ficar pra sempre comigo, com a gente. E o que vocês deixariam de mensagem pra quem tá passando por isso, né? E ainda tá naquele meio aquele olho do furacão, que você tá em luto. Luto não existe, é importante dizer que não existe prazo para luto de filho terminar, né? Aliás, não sei se é possível terminar, a gente consegue ficar com aquela saudade, com aquela lembrança boa, mas não sei se um dia não existe prazo para isso, porque é uma coisa, é o luto mais forte que pode existir. Isso é importante de se dizer, mas aquele olho do furacão vai, né? Ele se dissipa. Vai. E o que vocês deixariam? Acho que o primeiro mês é o mais difícil do luto. Assim, pra nós ainda a gente pegou Natal e Ano Novo. Natal eu tava passadinha, assim, eu passei o Natal, tem coisa que eu nem lembro, assim. Então, o primeiro mês é o mais difícil. Só que a sociedade, ela te mostra, né? Porque sempre que a gente saía, cadê a bebê? Mas não tá mais aqui. Então, assim, o primeiro mês ali é bem difícil. A parte do puerpério é muito difícil, né? Eu cheguei, nós enterramos ela às 14 horas, ficamos um pouco na minha tia. Eu acho que umas 19 horas eu mandei mensagem pra senhora. Tava jorrando o leite.
Nossa. Tava vazando muito. E aí meu Deus, e agora, né? Aí eu mandei mensagem pra doutora, a doutora já passou a medicação. Então, são vários momentos ali no pós que eu achei a mais difícil, mas o primeiro mês, pelo menos pra mim, foi o mais difícil. Depois as coisas elas vão se ajeitando. A dor passa? Não. Esquece? Não. Eu falo que essa viagem pra São Paulo, nossa, eu tô tendo que ressignificar tudo, né? Porque eu vinha com ela na barriga, vinha esperando ela nascer aqui, a nossa vida durante 6 meses iria ser aqui. Então a gente veio ressignificando tudo real. Então, o que eu deixaria de mensagem é: aproveite cada segundo da sua gestação, que você não sabe o que vai acontecer. Então, aproveita o mexer, aproveita as ultrassons. Ah, mas tem vários, vem laudo, vem informações negativas, mas assim, não deixar de aproveitar. Porque pode ser o último momento que você não sabe. Vai ser às vezes só na barriga, né? Às vezes vai dar tempo de pegar. Então, assim, aproveitar cada momento. Faça o que você tem vontade. Tipo, será que eu faço enxoval ou não? Porque muito... Teve um médico, inclusive, que falou assim, se fosse você eu já parava, não faça enxoval, porque provavelmente ela não vai viver. Como assim? Não, vou fazer. Como eu falei, eu fiz tudo personalizado, eu fiz tudo que eu tinha vontade, meu sonho, que eu queria correr com ela. Eu falava, Maria, eu vou comprar esse carrinho que eu quero correr com ela. Então, eu fiz tudo o que eu queria. Então, é não deixar o diagnóstico atrapalhar esse momento. Sim. Isso que eu deixo de mensagem. O diagnóstico tá aqui, vamos dar a mão pro diagnóstico e vamos junto. Uhum. E não parar e deixar só o diagnóstico ir. Viva cada momento. E você, Mário, o que você acha? Essa questão que a Isabela falou, né, de aproveitar os momentos mesmo do bebê, que a gente viveu com a Liz, né? Então a gente tem, que nem a Isabela até outro dia, né? Ela fez um vídeo no Dia das Mães aí, ela falou, eu tive a missão de ter um filho para Deus cuidar. Eu vi essa mensagem, eu achei tão linda. Isso. Então a gente, né, dentro da nossa fé, né, que nem tá lá, acho que é no livro de Mateus, né, que Jesus fala, deixe vir a mim as criancinhas, que ela pertence ao reino dos céus, né? Tem talvez mais de um sentido essas palavras, né? Mas a gente tem essa fé que a nossa filha está com Deus, a nossa intercessora, e que um dia, se for da vontade de Deus, a gente vai reencontrá-la. E essa questão, a gente, né? A Liz também proporcionou, em que pese ela não estar com a gente, mas proporcionou para a gente muitas alegrias, tanto da existência dela, quanto de conhecer pessoas especiais, que a gente tem um carinho, vai ter uma gratidão eterna. Então, até aproveitar, né, um momento para falar, talvez a gente não vai lembrar de todas as pessoas, mas a gente foi muito amparado, né, em todos os momentos, tanto no processo, quanto na despedida que a gente teve da Liz. Então, meu comandante à época, o Coronel Loureiro, se desdobrou para fazer o que podia para eu estar com a Isabela, né? Então, me deu folga, afastamento para a gente vir para cá, ficar junto. Aqui o capitão, que fez o contato, abriu as portas lá do Beneficentes para a gente, junto com o André Calbano, com o Gione, o Dr. Marcelo, né, de uma pessoa muito, né, humana, muito, que foi muito acessível para a gente, uma pessoa muito ocupada, tudo. Mas não esquece o lado humano, que existe pessoas. Doutora Maria Elisa, doutora Karina, que, né, foram irmãos aí pra gente. A gente considera da família já. Eu também. A gente não esquece de vocês. A gente se fala, né? Gente, vocês foram... Adoro vocês. Vão sempre ficar no coração da gente. Nós também. É verdade, gente. De verdade, tem gente que a gente tipo, não esquece. A gente queria agradecer demais vocês por terem vindo contar a história de vocês e da Liz aqui.
Eu sei que não, como você falou, vocês vieram, o caminho já foi difícil, né? E não é fácil relembrar. Talvez seja mais fácil daqui a um tempo, mas ainda faz pouco tempo. E a gente sempre traz histórias aqui, porque a gente acha importante dividir. Porque quando tem muita gente, a gente não imagina, mas eu acho que você deve ter conhecido muitas pessoas que passaram, depois pelo que você passou, né? E que vão passar. Que vão passar. Porque eu acho que vocês podem ajudar nisso daí. Falar mesmo que tem que aproveitar, que tem que viver esse luto, que tem que pegar... Sim. Sabe? São fases, e essas fases têm que ser vividas. Exato. E talvez a minha missão, eu falo que eu não sei qual que é a missão de Deus diante de tudo isso, mas talvez é continuar ajudando pessoas e agora para esse lado de perca gestacional, de diagnóstico, da mãe que vive no hospital. É um mundo novo para nós, porque a gente não tinha ninguém perto que passou. Eu falo que eu vim de uma realidade que eu nem imaginava esse outro mundo, eu não imaginava, então... Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de vida, de viver, né? Um olhar diferente. Então, eu acredito também que minha missão de continuar ajudando as pessoas, como psicóloga e como humana também, é através da minha experiência. O acolhimento. Nossa eterna gratidão, doutoras, às senhoras, aos amigos, familiares, né? Os colegas de trabalho, os amigos de trabalho, familiares, nos acolheram muito, nos ajudaram muito em todos os sentidos, de todas as formas. Então a gente tem uma gratidão eterna muito por vocês, por todos aí que nos ajudaram, e o que pudermos fazer, né, para talvez aí não para as pessoas que nos ajudaram, dificilmente vão poder ajudar de alguma forma, mas para outras pessoas que precisem, né, que está ao nosso alcance, a gente sempre tenta fazer, seja uma vaquinha lá para pagar uma medicação, um tratamento, seja pessoalmente, né, confortando. Então, que nem a Isabela falou, a gente sente muito mais humanos hoje. Querem deixar o Instagram de vocês? Deixa o Instagram de vocês. Meu Isabela Araújo Psico. Lá eu tô postando bastante coisa sobre o luto, sobre gestação, sobre tudo a minha vida toda. E ali eu mostro o luto real. Porque tem muita gente que fala assim, você sofre? Sofro. E quando eu acordo mal, eu posto lá no quartinho dela. No hospital, toalhinha, né? Tem a toalhinha. A manta dela. O que aconteceu? Quando ela estava pronta já, depois de falecida, a gente deu banho, troquei e tal. Eu coloquei a mantinha nela, deixei ela um pouco e antes de levarem ela, eu tirei a mantinha e guardei pra mim, com o cheirinho dela. Então, quando bate muita saudade, eu vou lá, pego, na verdade todo dia quase eu vou lá dar um cheirinho não é nem pra lembrar, porque a gente não esquece, mas parece que eu sinto mais a presença dela. Então eu faço isso. E mostro. É isso. Eu queria agradecer muito vocês. Obrigada por terem vindo, tá? Imagina, doutora, a gente agradece, que Deus abençoe muito esse trabalho, né, de vocês, que com certeza aí salva vidas, conforta corações. Então, tenho certeza, todos aí que tiverem, né, vendo o que precisarem da ajuda aqui, com certeza podem vir aqui na Baby Star, procurar a doutora Karina, a doutora Maria Elisa, que vão que é real. A melhor acolhida possível. A gente, Obrigada, gente. Não tenho que só agradecer e pedir para Deus abençoar muito vocês, continuem com muita saúde, fazendo esse trabalho que vocês fazem, que é um trabalho divino. Obrigada. Bom, a gente vai finalizando mais um episódio do podcast Virou a Lua. Eu e a doutora Maria Elisa, da Baby Star. Nos sigam nas redes sociais, @babystar.sg. O podcast Virou a Lua passa tanto no Spotify quanto no YouTube. Até a próxima. Até.